Somente Cristo. Solos Christus. O que quer dizer isso? Que cantamos e lemos nesta hora. Reafirmamos que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória de Cristo, do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. É isso que a gente tem que entender. Somente Cristo. Amém? Queridos, antes de prosseguirmos aqui, já cantando e falando sobre aquilo que cremos, nós temos aqui algumas informações a dar à igreja, não antes sem saudar as pessoas que nos assistem por essa transmissão, onde quer que se encontrem, que o Senhor os abençoe grandemente, que possam também, aí onde se encontram, louvar ao Senhor conosco e bendizê-lo e atentos à palavra que está sendo lida e cantada nesta noite. Deus os abençoe. E aqueles que estão entre nós também aqui nesta noite, nós os saudamos. Algumas pessoas já têm vindo outras ocasiões, não são mais visitantes de primeira vez, mas se encontram conosco. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Algumas informações, queridos. Primeiro, a nossa irmã Josenita Correia, a querida irmã Anita, está precisando de sangue, uma bolsa de sangue para doação. Você pode fazer isso das 7 às 12 horas, lá na Rua da Flórida, número 4, na Graça, e assim fazer a sua doação de sangue para que a nossa irmã Josenita venha a ser beneficiada. Então procure mais informações com Elise ou com ela própria e você certamente terá essas informações quanto a isso. Quem puder doar, faça essa doação. Outro anúncio que queremos trazer à igreja é apenas afirmar o horário da reunião conjunta de departamento da SAF, que será na próxima quarta-feira aqui na igreja. O horário é às 15 horas, às 3 horas da tarde. Portanto, os departamentos da SAF de nossa igreja estarão numa reunião conjunta aqui, e neste horário de 3 horas, 15 horas, estarão reunidas as irmãs para a reunião departamental, conforme anunciado. E por fim, irmãos, eu queria lembrar, já que não saiu no boletim, que no próximo domingo nós teremos a ceia do Senhor. Estaremos aqui celebrando mais uma vez, primeiro domingo do mês, com a mesa disposta, com o pão e com o vinho, em memória do Senhor, participando desse meio de graça. Não se ausente, não falte, prepare-se para esse momento e venha com muita alegria no próximo domingo adorar a Deus e participar da mesa do Senhor. É uma oportunidade ímpar que o Senhor nos concede de sermos, por meio da participação da ceia, agraciados e por Ele reanimados para prosseguir. Então não deixe de participar da ceia. E por fim, eu gostaria de fazer menção sobre o nosso acampamento em 2017. Nós estávamos em contato com a pessoa que já nos fez, em outra ocasião, o aluguel do espaço, e ela nos pediu um tempinho para esperar, porque no ano que passou, agora, nós não fomos para o lugar que havíamos reservado por não termos tido acampamento. E ela então locou este ano 2016 para um outro grupo. Esse grupo ainda não havia lhe dado a resposta. E como eles estavam na fila de prioridade, eles responderam que vão para lá. E para vocês terem uma ideia, o valor muito, mas muito satisfatório. E eles alugaram e nós então perdemos a oportunidade, porque não fomos este ano, e quem foi em nosso lugar terminou tendo o benefício. Portanto, nós estamos à procura de um novo espaço para realizarmos o nosso acampamento. Esteja orando, e assim que tivermos as informações mais precisas de lugar, valor, nós vamos
anunciar aos irmãos. Ainda temos aproximadamente 5 meses, e se você quiser ajudar, nos procure os irmãos da comissão, e vamos realizar o nosso acampamento 2017, se Deus quiser. Será uma bênção, como tem sido os outros que já realizamos, tá bom? Então, não deixe de orar e de se envolver e de nos ajudar. Quem sabe você não conhece aí um espaço local que podemos estar locando para o próximo ano, tá bom? Irmãos, a pergunta do Catecismo Maior, de número 5, é uma pergunta que fundamenta este outro postulado da reforma, somente a Escritura. E a pergunta é: o que a Escritura, ou as Escrituras, principalmente ensinam? Essa é a pergunta. E a resposta você vai ler comigo agora em conjunto. As Escrituras ensinam principalmente o que o homem deve crer sobre Deus e o dever que Deus requer do homem. Vamos ver isto? Abra sua Bíblia em Hebreus 4:12, e o nosso irmão presbítero Rubem Prachete vai fazer a leitura uníssona com vocês. Hebreus 4:12, fiquemos de pé nesse instante. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada dos 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém. Podem sentar. Esta é a palavra de Deus. Eu quero convidar você para abri-la então, mais uma vez. E desta feita nós vamos ao Evangelho de João. E leremos no capítulo 1. E mesmo assentado, você vai acompanhar a leitura que faremos em João capítulo 1. Leremos do verso 43 até o verso 51. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 43 ao verso 51. Você pode abrir a sua Bíblia e aí então ficar atento à leitura que faremos dessa palavra que é viva e eficaz. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Queridos, esta é a passagem das Escrituras que
se encontra no capítulo 1 do Evangelho de João, como acabamos de ver, e é o chamado de 2 outros apóstolos. Os 2 primeiros haviam sido os irmãos Pedro e André, pescadores. E agora João narra como foi sendo acrescido o grupo de pessoas que vieram a seguir a Jesus como discípulos, porque creram nele. E esses 2 personagens do texto que nós lemos, se encontram igualmente os 2 anteriores que estão aí nos versículos que antecedem Pedro e André, no capítulo 1, onde a declaração inicial de João é que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo era Deus, e habitou entre nós cheio de graça e de formosura, fazendo uma menção clara e distintiva de que este Verbo era Jesus, que a palavra viva era Jesus, que a palavra de redenção era eterna e estava encarnada ali na pessoa bendita de Jesus, o Salvador. E algumas coisas a gente pode ir percebendo nesse texto, e eu não quero aqui de forma alguma discorrê-lo expositivamente nesta noite, apenas pontuar e mostrar os elementos da nossa fé, esses pontos que temos como postulados da fé reformada, que estamos discorrendo nesta noite, nos elementos da nossa liturgia, presentes aqui nessa passagem das Escrituras, para vocês verem que aquilo que nós cremos não distancia-se do texto sagrado, que aquilo que nós cremos não está fora das Escrituras, que aquilo que nós cremos não é apenas pensamento conceitual e intelectual de teólogos que afirmaram um dia, resolvidos em uma reunião, de que isto existia como doutrina. Não é doutrina de homens, é fundamento bíblico, é base histórica e é algo que vem de Deus, que fará diferença em nossas vidas. Antes, porém, de pontuar essas coisas, que o texto claramente nos mostra, e vocês vão ver e vão enxergar que estão presentes aqui nesses versículos que lemos nesta noite, eu queria dizer algumas coisas para vocês. Filipe e Natanael eram amigos, e nos diz o texto que ele encontrou a Jesus e foi logo a Natanael. Olha só o texto, como diz aí: no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Filipe resolveu segui-lo. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro, e ele foi e encontrou Natanael. E o que ele disse para Natanael? Achamos aquele a quem o quê? Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Aqui nós vemos alguma coisa importante pela qual eu e você temos que tomar e colocar em nossa cabeça como entendimento claro. Não basta simplesmente a gente saber que Jesus existe, é preciso a gente tomar a posição e vê-lo, encontrá-lo. É uma decisão que eu e você temos que tomar, e só tomarão essas decisões aqueles a quem o Senhor chamar. Ver e ver significa justamente isto, que nós precisamos enxergar que o que as Escrituras diz a respeito de Jesus é verdade, e precisamos enxergar Jesus nas Escrituras. Vem ver, ele está aqui. Foi o que disse então Filipe a Natanael. E quando Natanael concorda em ir para ver quem era Jesus, as expectativas dele não eram as melhores. Ele era um homem estudioso, como já vimos aqui quando estudamos os discípulos de Jesus, em outra oportunidade, nos cultos de quinta-feira. Natanael, que depois recebeu o nome de Bartolomeu, possivelmente ele estava debaixo da figueira estudando. Estudando o quê? As Escrituras. Porque quando Filipe se dirige a ele, diz: vem, eu encontrei, ou aquele que Moisés e os profetas dizem, me encontrou, vem e vê comigo onde ele está. E Filipe, quando diz isso a Natanael, o texto nos mostra que ele estava debaixo de uma figueira, possivelmente lendo as Escrituras. E então a resposta de Natanael foi aparentemente uma resposta um tanto quanto ríspida, grosseira, quem sabe até mal educada, mas não significa isso. Quando ele pergunta: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? É porque Nazaré era um centro pequeno, não era um desprestígio de forma alguma a pessoa de Jesus, como algumas pessoas querem interpretar, dizendo que Natanael foi grosseiro. É natural para nós
É natural para o ser humano, onde determinadas comunidades têm mais influência, mais importância na sociedade e que nós conhecemos. E a gente, inclusive, imagina que tem muita coisa boa lá. Imagina você comparar São Paulo com Wagner, né, Caio? Né, Leísa? Não dá. Se falar assim, São Paulo, todo mundo sabe onde é. A maior cidade do Brasil, a terceira metrópole da América Latina. Todo mundo sabe que São Paulo é São Paulo. Quando você fala Wagner, você vai pensar que é o nome de um cidadão. E nem sabe onde está Wagner. Só quem é de lá sabe. E eu que fui para lá. Está no centro da Bahia, um povoadozinho assim, pequenininho. Você nem conhece Wagner. E quando alguém diz que está aqui alguém importante de Wagner, aí você vai perguntar, pode sair alguma coisa interessante lá naquele lugar? Não sei nem onde fica. Então não é uma grosseria, é um entendimento natural de qualquer ser humano. E Natanael pergunta, pode sair alguma coisa de Nazaré? Até porque Nazaré era um ambiente de desprestígio. Se você ler o texto do profeta Isaías, lá no capítulo número 9, quando é anunciado a respeito de Jesus, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o conselheiro, nos diz lá que ele viria trazer luz para onde? Para a região desprezível de Naftali, de Nazaré. Portanto, na mente do povo daquela época, era uma comunidade desprezível. E a pergunta faz sentido. E aqui vem uma lição para mim e para você, meu querido irmão, minha querida irmã. A gente, para ter a fé genuína, autêntica, ela não nos deve desprender da razão. A gente precisa saber em quem estamos crendo. Precisamos nos arguir, de fato, se aquele que é dito que é de fato aquele que foi dito a respeito dele, que é ele. É um questionamento que nós não podemos partir de forma alguma para longe de nós. Saber quem é Jesus fará toda a diferença na nossa vida, o Jesus das Escrituras. A gente precisa saber, e não é acreditar em qualquer um, não. É acreditar no Jesus da Bíblia. O entendimento de Natanael era esse, porque ele lia as Escrituras, ele lia a lei de Moisés, ele lia os profetas. Por isso que Filipe veio logo dizendo a ele, olha, nós já achamos. Eu encontrei, vem Natanael ver, aquele de quem Moisés e os profetas já falaram, que você estuda, que você sabe quem é. Embora aparentemente a postura dele seja uma postura, como eu disse, aparentemente grosseira, era um questionamento natural. Como diz o Dr. John Stott, crer é também pensar. E eu preciso entender perfeitamente que Jesus foi anunciado e ele é Deus, e preciso ir a ele. E o texto nos diz que Natanael então se levantou com Filipe, e ele ainda vinha ao encontro quando Jesus disse, eis aí um verdadeiro israelita, referindo-se a alguém que estudava as Escrituras, alguém que estava querendo encontrar a verdade. E então Natanael se espanta, e veja o texto como é claro. Jesus viu Natanael aproximar-se, versículo 47, e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Natanael já ficou intrigado. Como é que pode? Eu estou lá na minha casa, debaixo da figueira, meu amigo chega para dizer que havia encontrado ele, e antes de eu chegar a ele, de longe ele já disse que me conhece. Que história é essa? E aquilo já foi intrigando o coração de Natanael. E Jesus, então, diz a ele, Natanael, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. O Jesus onisciente, o Jesus onipresente, o Jesus onipotente, aquele que conhecia Natanael, muito mesmo antes de Filipe chamar, ele já estava sendo chamado quando lia as Escrituras debaixo da figueira. E aqui mostra que a iniciativa é sempre de Deus.
mesmo que Natanael tenha se disposto e ido ao chamado de Filipe para ir se encontrar com Jesus, na realidade quem encontrou Natanael foi Jesus. Eu te vi, Natanael. E aqui está o ponto, querido, central da nossa doutrina. E então Jesus diz a ele: ó, Natanael, porque eu te disse isto, você creu? Pois eu quero dizer para você que coisas maiores ainda você vai ver. E Natanael então se rende a Jesus e diz: mestre, versículo 49, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Só foi possível Natanael dizer isto, porque o Senhor lhe abriu o entendimento e lhe trouxe clareza, reconhecer que Jesus é o prometido de Israel, que é o Deus vivo, que é o Messias, o ungido de Deus para salvar o perdido pecador. É isso que está na declaração de Natanael. Então quero fazer aqui algumas aplicações dentro dessa história pequena e bastante conhecida para mim e para você, onde encontramos aqui nesse texto a mensagem da nossa fé. Primeiro eu quero dizer para você que nós, em regra, somos preconceituosos. O ser humano, via de regra, tem preconceito. Quando eu falo de preconceito, queridos, não quero entrar aqui no mérito da discussão sobre alguns aspectos de ordem lógica que são interpretados erroneamente como opção de gênero. Isso aí não é preconceito, isso aí é transviar-se da verdade. Aceitar união homo é algo que a gente jamais vai aceitar. E não é preconceito para com as pessoas que optam por isto. É porque nós não aceitamos, porque é contra a vontade de Deus. Preconceito é racial, é econômico, é social. Isso é preconceito, porque não diz respeito especificamente a gênero, diz respeito à posição, à condição. E nós somos, via de regras, preconceituosos. Quando Filipe diz: pode ser alguma coisa em Nazaré, embora não tenha sido uma grosseria, mas é algo velado de preconceito. Será que sai daquela região tão desprezível, tão pobre, tão miserável, alguma coisa boa? E eu e você somos assim. E às vezes nos esquecemos que pior somos nós. Então, versículo 46, veja aí. De Nazaré, perguntou Natanael a Filipe, pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Sabe qual é o elemento que eu encontro aqui do postulado da reforma? Só a graça. Somente a graça de Deus pode nos fazer miseráveis pecadores preconceituosos sermos atingidos pela regeneração, por uma nova vida. Somente a graça de Deus pode mudar a nossa mente, o nosso coração, em relação àquilo que pensávamos a respeito de Deus e de Jesus. Somente a graça nos encontra no estado que nós estávamos, miseravelmente perdidos e distantes, ainda que buscando encontrar a verdade. Somente a graça nos alcança. Vem ver. Você acha que lá não tem coisa boa em Nazaré? Pois Jesus, o Filho de Deus, veio de lá. A graça de Deus está encarnada entre nós, cheio de formosura. Vem, Natanael. Somente a graça. Versículo de número 45, por favor. Antes do 46 agora. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei,
e a quem se referiram os profetas. Quem é? Jesus, o Nazareno, filho de José. Aqui está o segundo elemento da fé reformada, postulado, somente as Escrituras. Note que Filipe diz: achamos aquele de quem Moisés e os profetas nos ensinaram. Achamos e encontramos aquele a quem eles se referiram. Não vamos enxergar Jesus fora das Escrituras, jamais. Ele é o verbo que se fez carne. Quando Filipe diz isso a Natanael, ele está dizendo: aquele que as Escrituras, porque à época a palavra de Deus estava apenas nos Salmos, nos profetas e na lei de Moisés. O Novo Testamento foi escrito depois. Portanto, o que Filipe estava dizendo para Natanael era o seguinte: aquele que tanto esperávamos, que Moisés disse, que os salmos entoaram, que os profetas se referiram, está aqui e está nos chamando. Somente as Escrituras, queridos, nos mostram quem é Jesus. Aquele que Moisés disse, aquele que os profetas falaram, o cumprimento das Escrituras se encarnou na pessoa bendita de Jesus, o verbo que se fez carne. É isso que a gente precisa entender. E Natanael, que tanto estudava as Escrituras, pode se deparar com o prometido de Deus. Que você nesta noite folheie mais as Escrituras, abra mais a Bíblia, procure enxergar no texto da palavra de Deus a pessoa bendita de Jesus, o seu Salvador. Amém? Terceiro elemento que a gente pode entender aí, novamente, agora o versículo 46. Olha aí. E 47. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode ser alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. O que a gente encontra aqui? O outro postulado da reforma: somente Cristo. Ir e ver significa enxergar Ele, enxergar Jesus. O que é que Jesus enxergou de Natanael? Embora ele pensou que de Nazaré não vinha nada de bom, Jesus encontrou um homem de caráter, um homem estudioso, um homem que buscava a verdade. Quando diz o verdadeiro israelita, a palavra que aparece aqui, alguém genuinamente de Deus. E aqui está a palavra que se relaciona diretamente com a linhagem espiritual. Não é uma genética. Quando diz o verdadeiro israelita, não está dizendo que ele era necessariamente da linhagem de Abraão. Não está necessariamente dizendo que era uma relação de genética humana. A palavra que aparece aí é para genética espiritual. É para mostrar que aqueles a quem Deus chama, não importa onde se encontrem, Cristo os alcançará e os fará família de Deus. Meu irmão, minha irmã, isso é importante para mim e para você. Entender que somente em Cristo Jesus poderemos encontrar a filiação com o Pai. Não há outro meio de sermos filhos de Deus. E diz 1 João capítulo 5 isso, a não ser por meio de Jesus. Amém? Quarto ensino para mim e para você, versículo 48. Olha aí. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Se a primeira questão de Natanael foi: pode sair alguma coisa boa? A segunda agora não é referida a Filipe. A segunda agora é referida ao próprio Jesus. De onde você me conhece? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Rei de Israel. Há duas verdades aqui nessa expressão do verso 48 e do verso 49. A primeira delas é a verdade da fé, somente a fé.
Quando ele afirma que é Jesus, versículo número 49, o Filho de Deus, o Rei de Israel, ele afirmou porque ele, na pergunta que fez, de onde me conheces? Ele já estava empiricamente, implicitamente, melhor dizendo, antes da experiência do conhecimento, já estava crendo que aquele de fato era o Filho de Deus. Ninguém vê a Jesus se não for pela fé, meu irmão, minha irmã. Ninguém se aproxima de Deus e ninguém aspira a Deus e algo maior para a sua vida se não for por meio da fé. E a fé vem pelas Escrituras. Romanos capítulo 10. O que que Natanael estava fazendo supostamente debaixo da figueira? Estudando Moisés e os profetas. Ele era um israelita onde não havia dolo, não havia erro. Possivelmente alguém que era exemplo de estudo das Escrituras, mas não era salvo ainda. Mas quando ele resolveu atentar para o chamado de Filipe e foi ver quem era Jesus, é porque a fé já o moveu para a direção do Senhor. E só veem a Cristo aqueles que foram dotados pela capacidade de crer nele, pelo próprio Espírito Santo de Deus. Aspirar a Deus é mais do que querer apenas conhecer. Aspirar a Deus significa, de fato, crer que Ele existe. E como diz Hebreus 11, e se torna galardoador dos que nele creem. Foi isso que Natanael fez. Somente a fé que fez Natanael se levantar debaixo daquela figueira e atentar para o chamado de Filipe e se encontrar com Jesus. E por fim, o verso 49, a afirmação de Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Está sumariado aqui o outro elemento da nossa fé, que tanto temos falado aqui: somente a Deus glória. E é interessante que o versículo 51 complementa esta ideia. Olha aí. E acrescentou Jesus a Filipe: em verdade vos digo que vereis o céu o quê? Aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E a referência aqui, meu querido irmão, do versículo 51, ela é uma referência que está emparelhada com o acontecimento lá de Gênesis, capítulo 28, de 10 a 17, quando Jacó sonha e vê os anjos dos céus, naquele lugar chamado Betel, a casa de Deus, subindo e descendo. Viu a glória de Deus. Natanael, quando afirma: tu és mestre, tu és o Rei de Israel, ele está dizendo duas afirmações aqui que trazem glória somente a Jesus. A primeira delas: tu és o prometido, o Messias, o ungido, o mestre, aquele mesmo que Nicodemos foi no capítulo número 3, João registra, perguntar: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer, mestre, para nascer de novo? O sábio da lei. Mestre significa o entendimento de que ele é o Messias prometido. E rei significa aquele que tem o domínio, que é o Senhor, o soberano Rei dos reis, o nosso Salvador. Isto é glória somente a Ele. Quem encontra-se com Jesus abre mão de seus próprios interesses e rende-se em atitude de louvor e rendição de glória ao Senhor. Tu és Rei, tu és mestre, tu és Senhor, tu és Salvador. Amém. Rei significa Senhor da terra. Natanael estava dizendo: não há outro que domine sobre nós. Salmo 24. E quando ele diz: tu és mestre, ele está se referindo ao ilustre Senhor, aquele que ensina a verdade, o único que tem o título de honra e de mestre, que pode nos ensinar as verdades de Deus. Era uma expressão de trazer grandeza ao ensino de Jesus.
E quem se encontra com o ensino de Jesus planificado na pessoa dele, glorifica ao Pai. Que Deus nos abençoe. E que você nesta noite tenha entendido de maneira clara e objetiva, nessa passagem de João 1, 43 a 51, que os postulados da nossa herança, da nossa fé, estão aí postos, e que a Bíblia nos ensina no que e como devemos crer e em quem a quem devemos entregar nossas vidas. A Jesus o Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé e cantar o hino, o cântico espiritual infinitamente mais. Nós já estamos encerrando o culto desta noite. Nós já vimos glória somente a Deus na pergunta 1 do breve catecismo, já vimos somente a graça na pergunta número 32 do catecismo maior. Nós já vimos somente Cristo na pergunta 21 do breve catecismo. Acabamos de ver somente a Escritura na pergunta 5 do catecismo maior. E antes de encerrarmos o culto com o último postulado, nós vamos cantar infinitamente mais. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos. Imagine aí, Natanael, o Senhor fez além do que eles esperavam, lá debaixo da figueira, sentimos mais do que o que ele sentiu. Pode sair alguma coisa boa de lá, do que tudo que pensamos, mais do que ele pensava. De onde me conhece, Senhor? do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Moisés, os profetas, Natanael veio a palavra que ele ia. Meu Senhor, Os caminhos de Deus são perfeitos. pois sei que tenho crido No Rei, no Mestre, sei que no Messias, no Retiro, no Salvador. para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Última vez. Para fazer infinitamente mais. Amém. Pode sentar.
somente a Escritura. Sola Scriptura. O que significa isso? Que vimos até aqui e vimos no texto de João. Reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência, como fez com Natanael. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a salvação do pecador, e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Foram as Escrituras que levaram Natanael a Jesus. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduos possam constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. Nós negamos isso. Somente a Escritura. Amém? Vamos finalizar o nosso culto respondendo a pergunta de número 86 do breve catecismo. E a resposta está aí, que fala somente a fé. A pergunta é: o que é fé em Jesus Cristo? A resposta: fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora, pela qual o recebemos e confiamos somente nele para a salvação, como ele nos é oferecido no Evangelho. Amém. Abra sua Bíblia em Romanos 5, verso 1 e 2. E de forma uníssona, o presbítero Rubem nos conduzirá nesta leitura, e depois você permanecerá de pé, porque encerraremos o culto entoando o hino à fé contemplada, 92 do Nário Novo Cântico. Romanos 5, 1 e 2, de forma uníssona, nós vamos ler esses dois versículos. Leiamos. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem tivemos igualmente acesso pela fé. E esta graça, qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Amém. Esperando se não vai falecer.
fé que devemos ter foi a fé que Natanael teve, que Felipe teve e que contemplaram o Senhor. O que é isto para mim e para você, meu irmão, minha irmã? Somente a fé. Nós vamos terminar este culto em ação de graças pelos 499 anos da Reforma, pensando nesta noite sobre os seus postulados, falando sobre somente a fé, sola fide. Reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Negamos que a justificação se baseie em qualquer mérito que em nós possa ter achado, ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós, ou que uma instituição que reivindique ser igreja, mas negue ou condene sola fide, possa ser conhecida como igreja legítima. Somente a fé. Deus nos abençoe e que nesta noite, aqui neste lugar, você tenha tido a compreensão daquilo que como igreja devemos continuamente estar reafirmando em nossa crença. Que Deus nos abençoe grandemente, irmãos.